Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 7 de julho de 2022 e este é o episódio número 112 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e estarei à conversa na próxima hora com a ilustre convidada que agora vos apresento. Foi há 7 anos que deu início à sua aventura musical em nome próprio, mas a música começou a correr no sangue muito antes disso. Com apenas 5 anos quis aprender a tocar bateria, mas tal como aconteceu anos mais tarde com a guitarra e o piano clássico, acabou por desistir. Depois de integrar uma banda de versões no início da adolescência, percebeu que a música não ia largá-la e aos 17 anos mudou-se de Leiria para Lisboa para estudar jazz na conceituada escola do Hot Club de Portugal. Além da voz, elegeu o contrabaixo como instrumento, mas como não queria dedicar-se exclusivamente ao jazz, começou a aventurar-se sozinha nas eletrónicas. Em 2015, Débora Umbelino apresentou-se ao mundo como Surma e 2 anos depois nascia Antwerpen, o álbum de estreia. De lá para cá, deu concertos um pouco por todo o mundo, participou no Festival da Canção e, bem recentemente, atuou em primeiras partes de concertos dos ingleses James. Recebemos-la entre viagens, no momento em que dá os últimos retoques no segundo álbum. Bem-vinda, Surma. Obrigada, isto é sempre estranho estar a ouvir coisas sobre uma ti. autobiografia contada, mas muito obrigada, já tinha saudades de estar aqui contigo. Obrigada a nós por teres aceitado o nosso convite. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Antes de mais, eu quero saber em que pé é que está o novo álbum, porque na verdade aparentemente está na reta final. Sim. Mas era para ter saído em 2020, certo? Era. Depois aconteceu toda uma pandemia pelo meio. Sim, foi horrível. Ou seja, comecei a trabalhar no novo álbum em finais de 2019 já, com demos assim muito cruinhas, já com a estética muito definida na minha cabeça e daquilo que eu queria falar no segundo álbum. Mas com pandemias e com alguns concertos ainda nesse ano, acabei por adiar e finalmente já está na fase final de masterização. E se correr tudo bem, irá sair um single em setembro, irá ser lançado em outubro. Por isso já está naquela reta. Já tem título, já tem. As canções estão todas definidas, essas tudo coisas finalizadinho, tudo finalizado. E a ideia que tu tinhas inicialmente, lá está, porque começaste a trabalhar neste disco há muito tempo. Sim. A ideia que tu tinhas inicialmente ficou mais ou menos cristalizada no decorrer do disco todo, ou ele foi sofrendo muitas transformações ao longo destes anos? Não, eu acho que até a pandemia me ajudou um bocadinho a tentar solidificar um bocadinho a estética do álbum e a mensagem que eu queria passar neste segundo álbum, que é: estou muito mais vulnerável, não tem nada a ver com Antwerpen em relação de sonoridades e também de mensagem que eu quero passar para as pessoas. Falo de temas como a androgenia, o bullying, que eu passei em miúda. Também um bocadinho com mensagem de força a pessoas que passam por isso ainda, infelizmente, e não com uma mensagem de pena. Coitada, passou por bullying. Não, de todo. E ainda tenho a agradecer aos bullies aquilo que me fizeram, não é? Porque acho que, não sei, eu queria um bocadinho de uma casa de uma tartaruga, como com várias situações que passo pela vida, e ganhei uma perspectiva totalmente diferente de ver as coisas, não digo graças ao bullying, mas por causa do bullying que eu passei na altura. E este álbum fala muito sobre isso, sobre a minha adolescência, sobre ser vista assim um bocadinho como uma pessoa um bocado estranha no secundário, não ter muitos amigos, não é? Isto, acho que os miúdos são um bocadinho maus, mas acho que toda a gente passa por isso. E também esta fase da androgenia que também sempre me disse muito. Por exemplo, o Bowie é uma grande inspiração para mim nesse aspecto. E por que não explorar isso neste álbum? Já queria explorar isso no Antwerpen, mas não tive o devido tempo para explorar essa temática. E este segundo álbum acho que é o timing ideal para isso mesmo, e a pandemia deu-me essa reflexão. Não tiveste tempo ou não tinhas ferramentas, se calhar, na altura para também? Ferramentas no sentido, se calhar, emocionais até para lidar com... Agora tocaste também na ferida, sim, se calhar não tive a maturidade suficiente também para explorar essa temática. E lá está, este
estes anos de pausa, tive várias crises existenciais e pensar o porquê de fazer isto e tentar, sei lá, pôr-me mais num local mais sério da música e tentar perceber o que é que eu queria dar às pessoas e a mensagem que eu queria dar às pessoas. E sim, essa maturidade acho que veio. O Antwerpen deu-me essa estaleca, tentar pensar aquilo que eu queria fazer para este segundo álbum. E acho que a maturidade veio muito daí, sem dúvida. E tu disseste que neste álbum abordas todas essas questões, portanto vamos ouvir-te e vamos ouvir as tuas palavras e não em surmês ou em português, inglês, Sim. espanhol, francês, o que quer que seja. Não sei em que língua é que tu estás a cantar Sim. neste momento, mas nós vamos ouvir tudo isto de uma forma mais perceptível. Sim, eu posso dizer que o single tem essa. Lá está, tem uma mensagem muito forte. Tanto que o Rui, que foi o produtor, é o meu produtor que costuma gravar o álbum comigo. Tivemos uma conversa de horas e horas e horas e a música estava a ser gravada sem letra. E ele vem-se assim para mim: olha lá, tu não queres falar aqui nesta música? Que isto tem assim uma temática um bocado de hino, tem assim uma batida forte, tem 6 minutos e acho que tinhas todo o tempo necessário para falar aqui de um tema que te é chegado, não é? E que é importante para ti. Estive a pensar naquilo e foi assim uma sessão de terapia um bocadinho para os dois. E ele: bora lá falar daquilo que tu passaste quando eras miúda. E pronto, começámos a chorar os dois em meio do estúdio e gravámos a letra na hora. Fala de uma situação muito específica que eu passei miúda. Tinha um grupo de amigas, não é? 3 amigas, em que pronto, estava na biblioteca e elas chegam-se ao pé de mim, eram 3 raparigas, e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E elas vêm-se ao pé de mim e olha, Débora, queremos dizer-te uma coisa. Eles contaram: 1, 2, 3, não queremos ser tuas amigas. É assim uma coisa, quando és miúdo, que simpatia, não é? Quando és miúdo, aquilo, pá, de uma maneira um bocado forte, não é? E esta música fala muito sobre essa situação em específico e de eu ver em Williams. Eu sempre fui muito gozada na escola de ouvir aquela música mais a puxar para o country. E esta música fala muito sobre isso, mas de uma maneira muito literal. E acho que fez todo o sentido em ter uma letra perceptível e falar sobre esse assunto, porque infelizmente há muitos miúdos que passam por isso ainda, não é? E pronto, quero dar um bocadinho assim aquela mensagem de força E nessa fase da tua vida em que tu passavas por todo esse tipo de histórias, a música era um refúgio para ti? Sem dúvida, lá está. Eu passava a vida a ouvir em Williams. Ele costuma dizer que era o meu avô, era e é o meu avô que me dava aquela força de querer ir para a escola e de estar na minha. Pá, não me chatei, deixa-me só estar aqui. E sim, foi o meu refúgio durante muitos anos. Do Kellington também foi dos meus grandes. E em termos de sonoridade, estavas aí a dizer que há algumas coisas diferentes neste disco que relativamente. E na verdade, as pessoas, quando ouvem um segundo disco, têm sempre tendência, por mais injusto que isto seja, a comparar com o primeiro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que surma é que nós vamos ouvir em termos sonoros neste disco? As eletrónicas continuam a estar no centro, ou vamos ouvir muita, porque quer dizer, tu tens formação em jazz, tens uma abertura grande em termos de ouvinte também, penso, não é? O que é que vais explorar neste disco em termos sonoros? Lá está, eu ouço muita coisa ao mesmo tempo, vai do metal ao pop, ao rock, ao eletrónico, e este álbum acho que é um culminar de todas essas influências. Também vou ter várias colaborações, entre elas do techno, a do jazz, do punk, seja, de todos os géneros musicais possíveis, que são coisas que me dizem bastante desde há muito tempo e que são pessoas que eu admiro bastante há imenso tempo. Vai ter Afrobeat também, ou seja, muita exploração de sons e de atmosferas e de géneros musicais totalmente opostos daquilo que eu tinha feito com o Antwerpen. O que é que se pode esperar? Eu nem sei muito bem o que é que se pode esperar deste novo álbum. Foi fácil tu conseguires, porque quer dizer, com todas essas referências e todas essas colaborações e todas essas sonoridades, foi fácil tu conseguires encontrar uma forma de uni-las em algo que seja identificável enquanto surma? Eu espero que sim, e eu acho que isso aconteceu muito, muito, muito genuinamente, mesmo com os colaboradores. Nós fomos para o estúdio e eles assim: então, mas queres que eu faça alguma coisa em específico? Eu: vamos para o estúdio e logo ver o que é que sai. E apesar de não ter dado uma referência, ou faz aquela nota, ou faz aquela escala, ou aquela estrutura, ficámos tipo horas e horas e horas em estúdio a gravar coisas que até estão lá ainda escondidas, não tinha tempo e espaço no disco para pôr ainda mais músicas. E no fundo, apesar de estar totalmente oposto ao Antwerpen,
acho que está a afunilar também no mood da Surma, não é? Não vai sair de todo do ambiente da Surma, mas por outro lado está totalmente o oposto do Antwerpen, mas nota-se que está lá. Adiciona mais camadas àquilo que as pessoas conheceriam como a música da Surma? Não sei se adiciona mais ou se tira mais camadas. Acho que tem os dois lados da moeda, por assim dizer. Eu nem sei muito bem o que é que as pessoas vão achar daquele álbum, estou com um bocadinho de medo. Está um bocadinho arriscado. Tu chegas aqui ao posto emissor poucos dias depois de teres voltado de Manchester, depois de em abril teres assegurado as primeiras partes dos James em Portugal. Exato. Foste convidada para tocar no concerto de aniversário dos James em Manchester. Como é que isso aconteceu? Como é que tu os conheceste? E como é que correu esse concerto em Manchester? Sim, eu não sei se vocês conhecem que eles têm uma plataforma que é We Belong Here, que é uma plataforma que eles têm para ajudar malta, por exemplo, a passar mal a nível artístico, e que ajuda também pessoas com dificuldades a nível geral, por exemplo, não têm posses suficientes para comprar comida e têm um coração enorme. Pronto, são incríveis. E eu fiz um live stream há uns 2 anos com esta pandemia. Foi do nada, eles ligaram ao Hugo, que é o boss da editora, a perguntar se estavam interessados em ter 2 bandas de Omnicore a fazer live stream, que era eu e os First Spread After Coma. Eu, claro que sim, vamos a isso. E nesse live stream eles mandaram mensagem ao Hugo a dizer: olha, nós queremos que a Surma abra para nós quando formos a Portugal daqui a 2 anos. E eu, quê? E foi tipo, uau, uma banda icónica como os James, como é que eles querem uma miúda de Portugal com 27 anos a abrir para eles, não é? E até hoje não acredito muito bem que isto aconteceu, para me ser muito honesta. Tocar para 10 mil pessoas no campo pequeno e no Super Boca Arena acho que foi das melhores experiências que eu tive até hoje. Pronto, depois passado, isto foi em março, se não estou em erro. Abril, exatamente, abril. E passado um mês ligam ao Hugo: olha, nós queremos que a Surma venha abrir para nós em Manchester, no nosso aniversário. E eu, ok, pá, bora, vamos a isso. E pronto, pá, conheci o time, que é o vocalista, e o Sol Davis, que é o violinista e o guitarrista, que é a pessoa que eu tenho mais confiança, por assim dizer, e são incríveis, são muito terra a terra, apesar de ser uma banda com tantos anos, não é? Não tem ego nenhum, são totalmente boa onda. E pronto, então fui falar assim um bocadinho, vieram falar comigo no backstage só para agradecer e gostavam muito da minha música, e eu, isto está mesmo a acontecer. E pronto, acho que foi, acho que para qualquer músico abrir para James é qualquer coisa de extraordinário. E como é que tu, incrível. Porque estavas aí a dizer que tocaste para 10 mil pessoas no campo pequeno, não sei, e em Manchester suponho que tenhas tocado para mais ainda, não sei. Foi menos, porque foi mais cedo, mas mesmo assim foi para 4 mil. Como é que um projeto como o teu projeto, que é um projeto que eu acho que, e se calhar é uma ideia muito subjetiva minha, mas que é um projeto muito intimista, ouvir-te num concerto com poucas pessoas tem uma aura de magia até interessante. Como é que isto se transforma perante uma plateia de largos milhares de pessoas? Como é que as pessoas estavam atentas, ou as pessoas estavam atentas a ouvir-te, ou sentiste que espera, se calhar tenho de puxar aqui um bocadinho mais para conseguir conquistar as pessoas para a minha música? Lá está, eu estava com um bocadinho de medo, porque são espaços enormes, não é? E estou muito habituada a tocar nesses espaços mais intimistas, teatros e mais pequeninos. Eu pensei exatamente nessa situação e puxei muito mais as músicas. Lá está, para ter um bocadinho mais de power. Mas ao início é normal, as pessoas, é uma banda de apresentação, ainda ficam naquela, mas quem é esta? E é normal, não é? E ao início estavam assim um bocadinho reticentes do que é que se está a passar aqui, mas no final acabou por correr bastante bem. E até saíram 2 críticas de jornais, por exemplo agora de Manchester, incríveis. E o que é que se está a passar aqui? E as pessoas estavam comigo, eu a explicar, estava muito nervosa e não estava bem a acreditar que estava a acontecer. E pronto, a malta inglesa é um público muito quente e estavam já todos assim quentinhos com a cerveja, quentinhos. Não é? Muito quentinhos, e foi incrível. Aquilo foi um ambiente de família, e pensava que estava a tocar mesmo em casa. E acabou por correr bastante bem, mas estava com muito medo dessa questão mesmo. Como é que eu vou tocar um projeto, lá está, muito intimista e músicas mais experimentais e mais atmosféricas? Como é que isso vai correr num espaço enorme, não é? E acabou por correr bastante bem, teve uma adesão muito, muito bonita. Falaste aí dessas críticas e eu li um desses artigos, ou li um excerto de um desses artigos em que te descreviam como o projeto excêntrico da multi-instrumentista Débora Umbelino. Excêntrico é um ótimo adjetivo. É. Tu costumas ler aquilo que escrevem sobre ti na imprensa e é algo que... O que é que tu já leste de mais
mais ao lado ou de mais errado Sim. acerca da Surma. Rui. Na verdade, quer dizer, isto foi um conceito desta em Manchester, mas Claro. tu tens percorrido o mundo nos últimos anos e certamente hão de ter escrito algumas coisas Claro. sobre ti. Claro, é assim, eu para ser muito honesto, eu tento fugir um bocadinho a coisa do expresso e dos mídias, mesmo dos vídeos que gravam. E o Hugo é que me manda essas coisas para eu ver. Ok, pronto. Mas agora, de certeza que já escreveram. Não me recordo, mas de certeza que já escreveram. Mas excêntrico é um bom adjetivo. Portanto, vamos. Eu vou tentar lembrar, mas de certeza que já escreveram alguma coisa assim mais. Eu estava a dizer que tu tens percorrido um pouco o mundo nestes últimos anos e na verdade só este ano já estiveste na Coreia do Sul e em França. Segues daqui a uns dias para Nova Iorque e depois atuas no Festival Ziget na Hungria. De que forma é que tu sentes que conhecer todas estas realidades diferentes, mesmo que seja só por... que eu suponho que não haja assim muito tempo para tu andares a conhecer as cidades que visitas, mas de que forma é que tu sentes que isso de alguma maneira se infiltra na tua música e que te dá se calhar outras perspectivas relativamente à tua música e à tua criatividade? Lá está, acho que este álbum é por isso mesmo, é todas as viagens que eu tenho feito até hoje. Eu tenho um bocadinho o vício de mesmo fora de Surma, de fazer 2 viagens grandes por ano. Porque lá está, acho que só a viajar é que aprendemos quem é que nós somos, não é? E fazer uma introspeção geral daquilo que nós somos. E conhecer novas culturas, novas pessoas, novas sonoridades. Ou seja, cada cidade tem sonoridades completamente distintas e senti isso muito na Coreia. Tenho, lá está, vários samples gravados. E isso, acho que a minha música se inspira muito na multiculturalidade de tudo, não é? E lá está, daí ter várias colaborações, também não só portuguesas, mas também de Moçambique e de internacionais, por exemplo, de Inglaterra. E lá está, eu absorvo muito nas pessoas. As pessoas para mim acho que são a minha inspiração, nem é muito na música diretamente. Daí adorar imenso viajar e as viagens dão. Eu chego a Portugal e fico ok, uau, aquilo que eu passei já em tantas cidades e momentos tão bonitos, conhecer pessoas tão incríveis, são raízes, não é? E acho que costumamos dizer que isto é uma tainha de aranha. Tu vais a todo lado, conheces sempre alguém em qualquer lado. E já me aconteceu, por exemplo, tocar em Luxemburgo. E na semana a seguir estava em Nova Iorque e estava lá uma banda que tocou em Luxemburgo comigo no mês anterior e nos conhecemos em Nova Iorque outra vez. E acho que acima de tudo é absorver a cultura e as pessoas de cada cidade que me inspira cada vez mais na música, sem sombra de dúvida. E tu consegues escolher uma cidade que te tenha transformado mais do que aquilo que tu estarias à espera antes de ir lá? Houve alguma cidade assim em particular que... Sim, eu acho que a Islândia e Nova Iorque acho que mudou muito, ou seja, são completamente distintas uma da outra, mas acho que é por isso mesmo que eu gostei do contraste de cada uma. Nova Iorque senti-me em casa, porque estava em Leiria, foi muito estranho, as pessoas mega simpáticas, já tive sorte, não sei. Mega simpáticas, o caos todo. As pessoas são muito simpáticas em Nova Iorque, pelo menos eu também simpáticas. Também tiveste essa experiência. Foi incrível, e parecia que estava em Leiria, senti-me muito segura. Parecia que estava bem, estava zen em relação àquela cidade. Islândia, igualmente, parecia que estava em Leiria, mas na minha aldeia. Foi ainda mais interior para mim. Foi inacreditável. As pessoas também são muito quentinhas, as casinhas muito, muito queridas. A cultura deles é inacreditável a nível de comida, a maneira como eles levam a vida, que é assim muito natural, não é? Não pensam naquilo que vão fazer amanhã, é tudo muito no momento. Eu gosto muito disso. E também é um país muito musical, na verdade, não é? É um país tão pequeno, muito com musical. tão pouca gente, de repente tens pessoas como a Björk ou o Sigur Rós. Sem dúvida. Sai tanta música dali, não é? Sim, e lá está, as melhores inspirações lá está, a Björk é a professora, a Mina, Soleil, Sigur Rós, lá está, são um lugar muito, muito especial no meu coração, sem dúvida. Estavas a falar em Nova Iorque e na verdade tu vais voltar a Nova Iorque agora nos próximos dias também. Vais atuar em formato DJ set. Exatamente. No evento Summer Stage, que terá não só as Fado Bicha, que estiveram aqui connosco há 2 semanas, muito amor para as Fado mas também o Ney Matogrosso, que será o grande cabeça de cartaz desse dia deste evento. Que tipo de canções é que se escolhe para um DJ set que terá o Ney Matogrosso como é que tu fazes essa seleção? Eu nem sei responder essa questão ainda, porque eu não tive tempo ainda para assimilar isso, mas estou muito nervosa porque é uma pressão muito grande, não é? E eu não sou DJ set profissionalmente, eu até falei com a organização, vocês têm mesmo a certeza que me querem fazer DJ?
Eles, sim, pá, não te podemos pôr aqui porque lá está, como és um bocadinho mais eletrónica, precisas um bocadinho da atmosfera, mas queremos mesmo que tu venhas, por isso é que falámos que venhas como DJ. Eu, ok, pronto. E a pressão está mesmo muito grande para mim, porque lá está, eu não sou DJ profissional. E escolher as músicas vai ser uma dor de cabeça. Portanto, esse muito trabalho grande. ainda não está feito, é isso Não que está estás a querer feito. dizer. Não, de todo. Mas vai estar. És uma pessoa de deixar as coisas para a última? Não, de todo. Nem por isso. Já estou a passar muito mal com isto do DJ set já há muitos meses. Mas não gosto de deixar de todo as coisas para cima do joelho. Tanto que eu trabalho com uma rapariga que é a Ângela, que faz as luzes, que é a técnica de luz, e eu estou sempre a enviar-lhe as setlists e as ideias que eu tenho para aí um mês antes. Calma, mas ainda estamos para aí há muito tempo do concerto. Mas eu, ok, mas só para ver as coisas, para estar confortável. Mas estamos todos no mesmo barco. A Saint Vincent, que atua amanhã no Nós Alive, é uma das tuas grandes paixões e inspirações Sem musicais. Quem te acompanha nas redes sociais sabe que tu te cruzaste recentemente com ela em Inglaterra e que foi, nas tuas palavras, um dos melhores dias da tua vida. Como é que este encontro aconteceu e o que é que se passou efetivamente? Olha, Foste ver um concerto dela? Sim, eu sou um stalker saudável. Atenção, não sou obcecada a esse nível. Mas ela tinha 3 concertos em Inglaterra nessa semana. Eu comprei os 3 concertos com os 3 bilhetes VIP. Okay. Só que infelizmente não consegui ir os outros 2. Pronto, e vendi os outros 2, mas consegui ir a esse de Oxford. E já tinha comprado o bilhete já o ano passado, se não estou em erro. Estava aqui a coçar-me toda para ir vê-la. E pronto, fui de propósito, apanhei o avião de madrugada para estar lá cedinho. Fui para a fila às 2 da tarde, não é? Com o concerto às 9 da noite. Mas eu sou esse tipo de fã, só da Saint Vincent, atenção. E foi incrível. Acabei por conhecer um grupinho de 4 pessoas inglesas que até hoje falamos desde esse concerto, inacreditáveis. Entre eles um jornalista da LA. Okay. Qual é que é a probabilidade disto? E também muito fã. E foi um concerto inacreditável. E já não havia desde, sei lá, 3 anos que ela lançou Mass Seduction. E ela não costuma vir cá muitas vezes, não é? Costuma vir mais em conceito de festival. Não sei, não deve ter assim uma rede de fãs muito grande em Portugal. E quando ela veio à Europa, eu tento aproveitar ao máximo, ir vê-la ao máximo possível. Pronto, ela não costuma vir cá muitas vezes. E pronto, vimos o concerto todos juntos, muito bonito, muito amor no ar. E como eu tinha tempo para queimar até o autocarro para apanhar o avião para Portugal, foi uma direta incrível. Tinha 1h30, a malta ficou ali um grupinho de 6 pessoas. Eu, será que esperamos? E eu vou esperar porque tenho tempo para queimar e logo se vê o que é que dá ou não. Depois a banda saiu do backstage e eu, ok, ela não vai sair de certeza. E depois só a vejo a sair com a mala do outro lado. Eu fiquei especada a olhar para ela. A malta foi toda a correr, eu fiquei só quieta. Foi um bloqueio mental incrível, nunca eu tinha dado aquilo. E ela assinou as pessoas todas, eu fiquei só lá a olhar. E ela que me chamou a dizer: "Ei, Cutie", eu, o que é que está a acontecer aqui? E pronto, eu não falei nada de jeito. Percebeu que tu estavas envergonhada. Eu estava a passar muito mal ali, mas do jeito mal, do jeito bom. Mas estava mesmo bloqueadíssima. E disse que estava muito brava dela, que era grande fã. Eu não me lembro muito bem do que é que eu falei mais, mas tivemos ali um bocado de tempo à conversa. E depois isso se chamava Débora. E depois começámos a cantar as duas a música do Beck. E foi assim, foi uma química muito engraçada, por acaso. E pronto, e ela assinou-me assim o CD a gozar, como ela tem assim um rabiosco no CD. Ela assim, fez uma bolinha a gozar no CD. E pronto, foi incrível. Foi incrível. Depois disso, pronto, vim vê-la a Portugal. E pronto, fui para o autocarro a saltar e a chorar e a gritar nas ruas de Oxford. Pronto, foi ídola. É muito ídola minha. É incrível. Agora, voltando lá bem atrás, eu sei que o teu pai foi o grande impulsionador da tua relação com a música. Tu lembras das primeiras coisas que ele te mostrou? Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais? Olha, lá está. Eu lembro-me de Hank Williams estar muito presente na minha vida desde bebezinha. A minha mãe até me diz que ele punha, é um vinil cor-de-rosa que é The Greatest Hits, mesmo um dos clássicos de Hank Williams, em que me punha 2 horas, uma hora e pouco daquele vinil por dia, que era o tempo de eu adormecer num tapetinho na cave. E era esse o álbum, o vinil que até hoje me segue para todo lado. É assim um bocado estranho, mas até hoje me segue esse vinil. E acho que esse foi dos mais impulsionadores para mim enquanto, não sei, cérebro pequenina até agora. E do Ellington também foi dos grandes. Em Williams e do Ellington acho que foram dos maiores, dos vinis que ele passou mais vezes para mim enquanto bebezinha, desde muito pequena. Quando tu fazes música, é importante para ti saber a opinião do teu pai?
Muito, muito. Dos É meus a pais, pessoa no a quem geral. tu mostras primeiro aquilo que fazes? Ou... Sim, os meus pais acho que são os meus. Acho não, tenho a certeza absoluta, dos meus maiores pilares desde muito pequena. Sempre disseram: se é esse que tu queres seguir, pá, bora, estamos aqui para tudo o que for preciso. O meu pai, ele é assim, é fã mais de rock, assim, mais coisas mais pesadas. E assim que eu. Portanto, quando tu pões uma guitarra assim mais puxada, ele. Ele gosta, adora. Quando vai ver assim os concertos, ele é assim muito crítico e diz: podia ter mais distorção. E eu, ok. mas são sempre os maiores fãs e estão sempre ao meu lado para o que der e vier. E se eu tiver um concerto no Algarve, eles vão de propósito ler ao Algarve ver o concerto. Isso são dos meus maiores supporters desde muito, muito pequena. Mas ouvias coisas muito diferentes também? Ou tu, depois, à medida que foste crescendo, é que foste começando a abrir mais o leque? Exatamente. Eu fui descobrindo coisas que o meu pai tinha lá escondidas que nem ele sabia que tinha lá. Por exemplo, bandas sonoras indianas, mega fora de cena de Bollywood, mesmo à séria. Ele nem sabia que tinha aquilo, porque pelo que eu percebi, ele teve 12 anos na Suíça com a minha mãe. Ele tinha um grupinho em que, ou seja, ele punha os gostos musicais com que ele tinha, e vinham vinis assim aleatórios para casa, em que ele subscrevia uma newsletter, uma coisa assim. Mas newsletter cartas física, mesmo, assim. E ele recebia vinis aleatórios. Portanto, há muitos vinis lá em casa que ainda não foram abertos, que nem sabe que estão lá. E ele é essa pessoa, pronto, olha, vou só comprar vinis e depois vejo o que é que não é. E eu, até aos meus 12 anos ouvia muito country e jazz dos anos 50, maioritariamente. A partir dos 12 mais para a frente, uma prima minha assim inclui-me assim no Britpop, assim mais alternativo, músicas mais experimentais, aquela coisa dos Arctic Monkeys, Strokes, e fiquei logo, uau, isto é incrível. E eu lembro perfeitamente de ouvir daqueles e ficar, uau, isto é incrível. E de querer ser como Alison Mostert, assim meio rockera, meio rockstar. E a partir dos meus 15 anos acho que foi ali a viragem desse country e do jazz, e tentar ir para um bocadinho mais alternativo e mais experimental, e tentar descobrir coisas que estavam a acontecer na altura. E quando é que se deu aquela... Quando é que tu percebeste que querias passar de ouvinte para alguém que efetivamente cria música? Lembras-te de surgir esse sonho na tua... Sim, perfeitamente. Lá está, como a música sempre foi-me dada muito facilmente e sempre foi um dado adquirido para mim, não é? Desde muito bebezinha sempre ouvi música, sempre tive aulas de música, e nunca foi uma coisa que me foi proibida. E olha, não vais porque isto não é bom para ti profissionalmente. Eu, na minha cabeça, a música sempre foi um hobby. Na altura, antes de ter visto isto como, vou mesmo seguir isto profissionalmente. Então eu queria seguir medicina e fui para ciências, fiz o curso de ciências, mas depois de estar lá, no 11º ano, é que tive essa epifania de perceber, mas o que é que eu estou aqui a fazer mesmo, que eu odeio isto, tenho notas horríveis, o que é que eu estou aqui a fazer? E tive um bocadinho essa fui para casa a pensar na minha vida e pensei, mas o que é que me faz realmente feliz desde sempre? E a música sempre esteve presente na minha vida desde bebê. E pensei para mim, se calhar é isto que me faz realmente feliz e completa, não é? E se calhar é isto que eu sou realmente feliz a fazê-lo. E pronto, foi aí que eu decidi, no 11º ano, vou acabar o curso e vou para Lisboa, e logo se vê o que é que dá, o que é que não dá, porque lá está, sempre foi um dado muito adquirido para mim, tocar e estar com os amigos. Nunca vi a música como, vou seguir profissionalmente. No 11º é que tive essa epifania, assim um bocadinho hardcore, e eu, E aí já tinhas tido aquela banda de versões. Sim, não é? exatamente. O que é que tu fazias nessa banda? Cantavas? Olha, eu cantava e tocava guitarra. Exatamente. Depois, então aí é que fomos mais para os sintetizadores. Assim, um ano depois de banda, é que, está na moda ter sintetizadores, bora ter sintetizadores. E então aí é que eu comecei a explorar mais a eletrónica com 14, 15 anos. Mais a fase eletrónica e de exploração de sons. Por aí. E essa decisão de sair de Leiria rumo a Lisboa para estudar foi fácil de tomar, no sentido em que de repente tu vieste sozinha para Lisboa? Sim, vim sozinha. Não foi de todo fácil, que eu tinha 16 na altura, ia fazer 17 no final do ano, e foi assim um bocadinho uma transição. Nem os meus pais me queriam deixar muito bem ir para Lisboa. Eu na altura tinha mandado uma candidatura para Berkeley, para a college em Boston. Fui aceite, só que pensei, se calhar não, vou continuar em Portugal e depois logo sei o que é que dá. E decidi vir para Lisboa. Vim para cá, tive assim meio ano ainda assim, a adaptar-me um bocadinho a isto. Tive de voltar para a Leiria, porque deu-me um bocadinho de caos assim à primeira vista. Depois estava sozinha, também não me ajudou assim muito. E tive um mês depois em Leiria, depois voltei outra vez.
em força e pensei, ok, não, eu não faço vida sem isto agora e não faço. Agora Lisboa para mim está-me aqui no coração mesmo, num lugar muito especial, já me deu muitos amigos, muitas experiências bonitas, já aprendi muito em Lisboa a ser independente, não é? Isto deu-me uma estaleca muito grande também, como é que é viver numa cidade grande vindo de uma cidade mais pequenina, não é? De uma aldeia, aliás. E foi assim uma transição complicada, mas no fim de contas acho que me deu uma estaleca para a vida inteira. Acho que a idade também ajudou um bocadinho nesse aspecto. E essa questão de Berkeley ficou bem arrumada na tua cabeça, ou até hoje tu ainda tens e se eu tivesse ido? Sim, penso muitas vezes nessa situação, mas é assim, quem sabe daqui a uns anos, estou a pensar por acaso daqui a uns 2 aninhos talvez ir para os Estados Unidos, é uma ideia que eu tenho de objetivo de vida, mas quem sabe, mas penso muito nessa situação, sem dúvida. Tu falaste aí e disseste aí uma palavra que eu tinha apontado aqui para falar contigo sobre ela, que é caos. O caos é algo que alimenta a tua criatividade. Eu pergunto isto porque a tua música parece ter tanto de meticuloso como, na verdade, de não programado, no sentido em que vais atrás de uma centelha de uma ideia e deixa-la crescer um bocado de forma desbragada para se calhar depois tentar domá-la também, não sei. O caos é importante na tua... É importantíssimo. Lá está, a pandemia, eu na pandemia eu passei muito mal, lá está, parou tudo do nada e eu estou habituada a esta vida um bocado caótica e não ter horários para nada, jantas tipo às 11 da noite, almoças às 5 da tarde e é esse caos que me dá um bocadinho essa força e essa garra de fazer coisas. Eu não faço música no caos, atenção, o caos dá-me essas ideias, esse fervilhar de situações. Por exemplo, no sono eu tenho muitas ideias devido a esse caos, porque acho que o meu cérebro não descansa o que tem de descansar, ainda vou dormir assim um bocadinho em stress e em ansiedades máximas. Depois então para compor é que eu preciso de muito silêncio e esse caos são as ideias que eu gravo no telemóvel. Lá está essa situação toda caótica de melodias, de, por exemplo, riff de sintetizadores perdidos, e então aí perco um fim de semana em Leiria, silêncio máximo e regulo um bocadinho mais a estrutura das músicas, se resulta ou não, o que é que eu posso fazer com isto, mas preciso de muito silêncio para tentar domar esse caos, lá está. Mas sem dúvida alguma que o caos é o início de tudo para mim. Tu, quando tinhas 8 anos, salvo erro, foi-te diagnosticada hiperatividade. Sim. Sentes que isso de alguma forma se refletiu também na tua forma de criar música ou de viver a música? Sem dúvida, se não fosse hiperatividade eu não fazia metade das coisas que eu faço agora. Estou muito mais calma, mas não sei, já está em mim, não é? Eu fui medicada quando era miúda, mas a minha mãe chegou a um certo ponto que disse: não, eu não te vou dar mais medicação, porque eu ficava mesmo cabisbaixa e me parecia ficar outra pessoa. E se calhar isso retraía-me de fazer muita coisa. E a hiperatividade acho que me dá essa energia de tentar criar coisas, de tentar fazer o máximo possível, porque eu não consigo dormir um ciclo de 8 horas, é impossível para mim. E acho que sem hiperatividade eu não conseguia fazer metade das coisas que faço hoje. Por exemplo, andar em tour, eu não conseguia aguentar metade das horas sem dormir e apanhar aviões das 6 da manhã, tocar às 3 da tarde do outro dia no outro país. E isso dá-me energia, ou seja, não preciso de café para estar bem e hyper para fazer as coisas, sem dúvida, que isso me dá um up. Desde que editaste o Antwerpen, o teu álbum de estreia, tu fizeste coisas tão diferentes quanto concertos para bebés, a banda sonora do filme Snu, a música para acompanhar a obra do artista urbano António. Exato. Quando te propõem este tipo de desafios, há aí aquela vozinha dentro do género, será que eu consigo, será que não consigo? Ou tu facilmente consegues calar essa voz e é o desafio que te alimenta? O desafio alimenta-me diariamente, sem sombra de dúvida, mas assim que me metem essas questões logo, estás interessada, e eu, será que sou capaz disto? Mas penso isso muito para mim e estou sempre muito insegura daquilo que eu faço, nunca está nada bem, e até ontem tive uma conversa com o Hugo sobre isso, que eu sou demasiado insegura nas coisas. Eu tenho que me dizer: olha, sai do estúdio que não te queremos mais aqui, porque não dá mesmo. Mas acho que isso também é importante, não é? Mesmo ter um bocadinho de segurança e não ter o ego demasiado elevado, acho que é importante também para darmos um bocadinho de valor àquilo que fazemos, não é? E sem dúvida que esses desafios, por exemplo, trabalhar com cinema, teatro, moda, dança, me faz crescer muito enquanto artista,
porque não sei, eu sempre quis ligar a música a várias áreas artísticas, e isso faz-me de todo uma pessoa mais completa e mais realizada, porque aprendes muito com essas pessoas, não é? Como é que eu vou fazer música para uma peça de teatro? Como é que eu vou fazer música para uma banda sonora? Trabalhar com o António foi incrível, lá está. Como é que eu vou fazer música para uma peça? Como é que eu vou fazer isto com ele? Claro. E lá está, explorar essa parte de tentar estruturar as músicas na hora e como é que eu vou fazer isto é incrível, porque eu acho que de ano para ano eu componho de maneira totalmente diferente daquilo que eu fiz em anos anteriores, e acho que isso é muito importante, sem sombra de dúvida. Essa questão que estavas aí a dizer de terem-te de expulsar do estúdio quase Sim. é por uma questão de tu, quando pegas numa canção, ficas muito obcecada com aquilo e é fácil para ti perceber quando é que aquilo está pronto, ou estás sempre, ou tens sempre aquela noção tipo, não, espera, posso mudar mais este bocadinho, posso... É isso, o Rui lá está, ele tem que dizer, Débora, tipo, já chega, não dá, tipo, um dia dizes que é para tirar, outro dia já dizes que é para pôr, e eu, ok, tipo, já chega. E o Antwerp não era para ser lançado à custa disso, que eu disse, não quero lançar este álbum. Eu disse, mas porquê? Não quero, não estou a sentir isto, não sei o que é que as pessoas vão achar, não sei. Pois são todas umas perguntas existenciais na minha cabeça, e isso aconteceu mesmo. Eu fui expulsa do estúdio, olha, vou daqui a uma semana. Depois lançaram um álbum e acabou por correr bastante bem, mas eu sou um bocadinho essa pessoa. Nunca está nada bem para mim. Mesmo nos videoclipes as pessoas dizem, tu não vais ver isto, vais ver só no final de tudo e vamos lançar isto um dia depois. Tipo, não tens hipótese nenhuma. Mas isso é só assim com a tua arte, com a tua música, ou és assim Não, é só mesmo com aquilo que eu faço, porque de resto sou totalmente relaxada em relação a tudo. Mas é um bocadinho extremo. Um bocadinho extremo. Em 2019 tu participaste no Festival da Canção. Chegares à final com uma canção tão fora da caixa como o Pugna foi uma grande surpresa para ti? Sem dúvida. Eu lá está, eu fui, assim que eles fizeram o convite, eu perguntei, vocês têm mesmo a certeza que querem que eu vá? É que eu não vou conseguir fazer uma balada específica para o Festival da Canção, e eles foram totalmente incríveis. O pessoal da RTP, eu tiro-lhes mesmo o chapéu, porque eles estão mesmo a apoiar malta emergente sem qualquer barreira. E disseram-me, não, nós queremos que faças a tua cena, tipo, vais em fonético. E eu, ok, então bora a isso. E foi mais pelo statement de ok, bora. E deles querem também mudar um bocadinho aquela imagem do Festival da Canção, ser um bocadinho mais moderna e de malta mais emergente em Portugal. E eu, ok, bora. E foi um desafio que até hoje eu repetia tudo desde o início. Cantar em português foi um desafio incrível. Trabalhar com pessoas que queria trabalhar há imenso tempo também foi inacreditável. E nunca pensei em chegar à final, nunca. Lá está, a equipa toda estávamos, olha, bora, vamos só divertir, e pronto. Assim que viu a pontuação do júri, acho que até fizeram um meme a gozar comigo sobre isso. É quando passas no exame e não estudas, ou uma coisa assim. Foi exatamente isso que eu senti. Como assim? E ficámos todos felicíssimos. A equipa toda ficou em êxtase total, e foi incrível. Mas nunca na vida pensei em chegar à final. E da parte do público, porque é sempre o Festival da Canção é uma coisa que mexe com muitas paixões e com muitas opiniões. É intenso. Tu sentiste na mesma proporção amor e ódio, ou não sentiste nada de... Sim, eu senti muito amor e muito ódio. Lá está, é intenso, porque não há um meio termo no Festival da Canção. E é isso foi isso que eu senti. Eu tive que sair das redes sociais porque eu estava a passar um bocadinho mal os comentários. Houve muito ódio ao início, tipo, o que é isto? E houve um comentário que eu tenho na minha cabeça até hoje que é, mas foi incrível, atenção, esta música é repugnante. Ok. Ou seja, foi uau. Este foi um bom trocadilho. Foi um bom trocadilho. E tive de sair das redes sociais e depois pensar nisto. Não, tipo, está tudo bem, tu fazes a tua cena e acabou. E nunca mais vi os comentários desde aí, mas é intenso, muito intenso. Tanto falei com o Conan sobre isso também, com o Tiago, e ele também estava um bocadinho, lá está, a sentir aquilo na pele, e tivemos que, não vejam nada. Mas é muito intenso o Festival da Canção. Do dois lados, atenção, é intenso de um modo de amor máximo e do outro lado de ódio máximo, mas está tudo bem. Há alguma coisa que te tire do sério? Isto na verdade é uma pergunta, porque eu acho que, e se calhar de uma forma muito subjetiva, eu acho que nunca te vi verdadeiramente irritada com nada, nem ao vivo e a cores, nem nas redes sociais. O que é que te tira verdadeiramente do sério? Eu acho que o julgamento das pessoas sem conhecer a pessoa realmente é uma coisa que me tira muito do sério, mesmo muito do sério.
E lá está, as questões do racismo, a homofobia, a transfobia, são coisas que tiram muito a sério diariamente. E também um bocadinho a falta de respeito pelo teu trabalho, não é? Que as pessoas não sabem aquilo que tu tens que fazer e o trabalho todo que tu tens. Às vezes não, trabalhas fins de semana, feriados, semanas e horas e horas e horas, o que eu adoro, mas as pessoas às vezes não têm muito noção daquilo que é o teu trabalho. E acho que o que me tira do sério é mesmo o julgamento das pessoas sem as conheceres realmente, e todos aqueles assuntos que hoje em dia acho que, lá está, o racismo, não consigo perceber como é que existe tanto racismo hoje em dia, a homofobia, transfobia, são assuntos que me tiram muito, muito do sério. Porque não consigo perceber, muito honestamente. Não dá para perceber. Eu na verdade também te perguntei isto um bocado relativamente àquilo que estavas a dizer há pouco, que não conseguires dormir uma noite de sono seguida, porque na verdade é admirável a capacidade de manteres-te uma pessoa aparentemente otimista e bem disposta, sempre ao não conseguir dormir uma noite de 8 horas de seguida. Lá está a hiperatividade. A hiperatividade ajuda. Não sei se é diretamente isso ou se já está na minha pessoa, mas não sei. Eu acho que a hiperatividade me ajuda muito a ter essa boa disposição e essa... Não sei. Tu dizes que dormes noites de ciclos de 3 horas ou 4 horas, 5 horas sim. E vais acordando. Sim. Se dormir mais fico muito cabisbaixa. Fico mesmo monga, acho que é a palavra para isso. Muito monguita, sim. Sim, mas acho que é isso que me tira mais do sério. Sim. A minha pergunta também, na verdade, vinha um pouco no seguimento daquilo que tu estás a dizer, porque nós estamos a assistir diariamente num mundo que, na verdade, ainda vive entre uma pandemia e uma guerra, a um extremar de opiniões muito, muito grande. Como é que tu lidas com isso? Ou tentas não lidar com isso e tentas não ver... porque, na verdade, quer dizer, nós estamos a ser bombardeados de informação todos os dias, a toda a hora, por todas as vias, não é? Portanto, é impossível não ver ou não nos cruzarmos com este ou aquele comentário ou declaração, ou claro. seja. Como é que tu lidas com isso? Há alguma forma que tu tenhas de lidar com isso? A minha forma é tentar estar o máximo possível fora das redes sociais. Eu entro e saio num ápice, daí ter várias mensagens que não respondo, não é por mal mesmo, é mesmo um exercício que eu faço diariamente. E eu não vejo notícias, normalmente não vejo telejornais, não vejo nada, mas tento estar um bocadinho acima daquilo que se passa no mundo, como é lógico, mas lidar com isso não é fácil, não é nada fácil. Eu tenho um grupo de amigos com opiniões muito opostas, o que é incrível, que dá para termos discussões muito saudáveis em relação a vários assuntos. E pronto, tenho esses jantares que dá para lidar um bocadinho com isso e tentar falar desses assuntos e dessas informações que estamos a ser bombardeados diariamente, não é? Mas tento estar ao máximo, o mais fora possível das redes sociais e desses comentários que estamos a falar em off the record, que as pessoas são muito mais da net, não é? E lá está, não têm razão e nem conhecem as pessoas para estarem a falar do que é que seja. E sim, tento estar o mais fora possível das redes sociais e de ver notícias e ter essa informação dada por amigos e tentar discutir isso de uma maneira saudável. E acho que isso para mim é a maneira mais fácil de lidar com essas situações. Falaste aí de questões de racismo, de homofobia, transfobia. Nós estamos a passar também um momento civilizacional em que parece que há muita coisa que recua, e vimos isso há bem pouco tempo com a questão da ilegalização do aborto nos Estados Unidos, a decisão do Tribunal de reverter aquela lei que estava assente em pedra há 40 anos. Horrível. Ou mais de 40 anos. Mais de 40 anos, 50 anos. Acho que sim. Como é que tu vês? É uma coisa que te preocupa? Porque muito. Na verdade parece que estamos a retroceder, não é? Sim. Parece que há um ciclo, não é? Porque na verdade também houve uma pandemia nos anos 20 do século passado, e de repente houve uma série de coisas que aconteceram depois disso que... É assustador. Lá está, esta situação do aborto, isto... Como é que é possível, não é? Como é que eles... Tu no Texas tens armas em todo lado. Eu fui ao Texas há uns 5 anos, em que tens papéis na porta dos cafés, como se fosse, por favor, deixa o seu animal fora da porta. Tu tens de dizer, por favor, deixa a sua arma fora da porta, como se fosse uma coisa normalíssima. Como é que eles metem uma lei do aborto ilegal e legalizam armas como se fossem crianças de 16 anos? Como é que é possível? E isso, por acaso, é uma coisa que também me tira muito a sério. E como é que um Supreme Court manda no corpo de uma mulher, não é? É o corpo de uma mulher. Como é que uma mulher sendo violada, por exemplo, tem o azar de engravidar? Como é que tu não podes abortar? Não,
não é? É uma situação horrível. E outras situações, lá está, o racismo, a homofobia, transfobia, como é que é possível? A questão é que nós vemos estas coisas a acontecer em países que não o nosso, mas na verdade toca-nos muito, não é? Quando acontece nos Estados Unidos principalmente, porque o mundo ocidental geralmente vai muito, segue muito aquilo que acontece nos Estados Unidos. Claro. Nós poderemos vir a ter de lidar, podemos ter a vir de lidar com este tipo de questões, não é? Lá está, os Estados Unidos abrem a porta para muitas coisas, não é? E a Europa acho que é muito comida, não é? Nesse aspecto, e é assustador. Tenho muito medo da geração que aí vem, para ser muito honesta. Mas também tenho muita esperança. Também já conheci muitas pessoas e muitos adolescentes que já tive a sorte de falar com adolescentes inacreditáveis, em que eles têm uma maneira de falar que eu não tinha na idade deles. E tenho muita esperança também na geração que aí vem. Estás a falar de adolescentes e eu lembrei-me daquilo que falámos há bocado e depois acabámos por não falar diretamente sobre o assunto. Sim. Aquele teu trabalho em concertos para bebés. Sim. O que é que tu retiras dessa experiência? Porque na verdade há de ser uma experiência bastante enriquecedora, não é? E eu acho que é das melhores experiências que eu tenho enquanto música e artista de capa bebés, porque quem é que irá ser mais sincero do que um bebé, não é? Se eles não gostarem da música, berram. Ou se gostarem, tipo, ficam lá babados por todo lado. E é uma experiência muito bonita de capa bebés. É incrível ver a carinha deles, se estão a gostar ou não. E o simples facto de eles estarem a descobrir os instrumentos, que há uma fase do concerto em que tem 5 minutos dos pais irem explorar o set com os bebés e ver eles com uma curiosidade muito, muito bonita, a tocar as teclas ou os pedais. É muito bonito, é mágico estar a ver aquilo a acontecer. E é uma das experiências mais bonitas que eu tenho enquanto surma, de ter o prazer de fazer isso enquanto surma. Sim. E agora, para terminar esta fase do posto emissor, eu já te ouvi repetir várias vezes que precisas de te isolar para fazer música. Sim. Sentes que isso é cada vez mais assim, ou por outro lado, pelo contrário, começas a pensar mais na música como algo mais de partilha? Eu sempre vi a música um bocadinho como partilha, apesar do projeto de Surma ser solitário. Eu tenho uma equipa muito grande comigo, tanto o Rui, que é o produtor, a Ângela, que é a light designer, o Hugo, que é o boss. Ou seja, eu estou sempre muito rodeada de pessoas e gosto de ter essas opiniões externas. Tanto que eu faço uma música e envio logo para os meus amigos ou para pessoas para perceber se aquilo está ou não audível e se é de todo alguma coisa que chega às pessoas. Mas sempre vi a música como uma partilha universal, sem sombra de dúvida. Nunca vi a música como um mundo solitário. Eu estava a falar mais, se calhar, no ato da criação. Da composição, sim. Da criação, eu acho que, não sei, eu criar com pessoas não. Eu adoro criar com pessoas, atenção, mas tenho um bocadinho de medo de falar e de expor as minhas opiniões. Tanto que sozinha eu estou totalmente livre para isso. Não sei, mas eu tenho que trabalhar um bocadinho esta minha faceta de bicho do mato. Não sei, mas compor é um bocadinho complicado, compor com pessoas, rodeada de pessoas. Como falaste aí que havia algumas colaborações neste disco, essas colaborações aconteceram pós tu teres aquela... Sim, aconteceu com música já feita, daí eu não ter dado ideias ou meter um bocadinho a malta à vontade, mas lá está, eu já tinha a minha parte feita, o que foi muito, muito bom. E pronto, aconteceu também, por exemplo, numa das músicas eu entrar a meio e fazer uma jam com essa colaboração. Que não vamos dizer porque vai continuar em segredo, é isso? Em off the record eu digo. mas sim, não sei, talvez daqui a uns aninhos eu acho que tenho que trabalhar um bocadinho mais essa minha faceta de compor com pessoas. Acho que sim, sou um bocado tímida nesse aspecto. Abrimos o segmento do Posto Emissor em que falamos dos assuntos que marcam a semana com o Nós Alive. Depois de um longo intervalo de 3 anos, o festival regressou esta semana ao Passeio Marítimo de Algés para 4 dias de música e não só.
Se esta quarta-feira passaram pelos vários palcos artistas como The Strokes, Stromae, The War on Drugs, Fontaines DC ou Molinex, as reportagens dos principais concertos podem ser consultadas no site da Blitz. Até ao próximo sábado o evento receberá atuações muito aguardadas de Metallica, Florence and the Machine, Alt J, Dino de Santiago, Imagine Dragons, Manel Cruz ou, claro, dos The Weasel. Em blitz.pt, além de poder consultar todos os horários de concertos e demais informação útil sobre o festival, desde o mapa do recinto à lista de objetos proibidos, poderá acompanhar em permanência aquilo que a equipa da redação tem a dizer sobre os concertos e também todas as novidades pertinentes do festival. Outro assunto que tem estado na ordem do dia nas últimas semanas, mas que tomou agora contornos astronómicos, é o efeito que a popularidade da série Stranger Things tem tido na carreira de Kate Bush. A artista britânica viu a sua canção Running Up That Hill, editada originalmente em 1985, regressar aos tops de singles mundiais, depois de surgir num momento-chave da 4ª temporada da série. E foi agora divulgado que não só bateu 3 recordes do Guinness, como lucrou mais de 2 milhões de euros em receitas de streaming. Só no Spotify a canção foi escutada mais de 57 milhões de vezes numa só semana. Mas não é só Kate Bush a lucrar com a integração de uma música sua na banda sonora de Stranger Things. Também os Metallica, que viram a canção Master of Puppets, de 1986, surgir no último episódio da mais recente temporada, estão a tirar proveitos disso. Em Portugal, segundo os representantes do Spotify, Master of Puppets teve mais de 237% de escutas do que era habitual antes de se ouvir na série. Surma, tu és fã de Stranger Things? Sim, sou. Já Sou viste a muito fã. temporada toda? Não, estou agora na última temporada, no segundo episódio. Ok, então ainda não Tá chegaste meio. à Kate Bush. A Kate Bush já. Não, já cheguei. Já chegaste à Kate. Já cheguei. Tem sido intenso. Eu já sou já estou um bocadinho enjoada, para ser honesta. Mas eu adoro, atenção, adoro. Mas lá em casa tem sido todos os dias. Qual era a relação que tu tinhas antes disto com a Kate Bush? Eu adoro a Kate Bush, atenção. Para mim é um E os dos Metallica ícones. já agora também. É assim, não é muito a minha onda, mas respeito todo o percurso que eles fizeram até hoje. Mas a Kate Bush ela é uma lenda, não é? E fico muito feliz por ela, mas já está assim a ser muito intensa a música. Passa em todo lado. Nós vamos a um café, até mesmo nos TikToks, que eu nem vejo TikToks, parecem anúncios de TikToks com a música da Kate Bush, que é uma coisa mesmo. 40 anos depois de. 40 anos depois. Estou muito feliz por ela, atenção. Parabéns à Kate Bush, que é um Uma feito. boa reforma agora também. É um feito. Vou levar-te para casa, tomar conta de ti, dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e fazer-te uma papinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Ouve bem, preciso de alguém do meu lado que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado. Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia. Mais um pouco quando sonhar o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Volto à Nós Alive para deixar uma boa sugestão de leitura a todos aqueles que se preparam para o momento histórico que marcará o regresso dos The Weasel aos palcos no próximo sábado, depois de mais de uma década de afastamento. Na revista especial da Blitz sobre o regresso dos festivais, que ainda está nas bancas, e agora também em blitz.pt, oferecemos-lhe uma entrevista com Carlão e João Nobre, respectivamente vocalista e baixista dos The Weasel, na qual a dupla se assume entusiasmada com o concerto no festival, que dizem servirá para fechar um ciclo. No decorrer da conversa, os músicos falaram sobre a escolha do alinhamento para o concerto, a hipótese de virem a gravar novas canções e, sem se comprometer, aquilo que poderá acontecer depois do Nós Alive. O que está neste momento nas nossas cabeças é este concerto. Queremos fazê-lo bem, divertir-nos e, de certa forma, fazer as pazes com aquilo que foi um terminar meio abrupto para toda a gente, banda e público. Esclarece Carlão, deixando a ideia de que no futuro logo se vê. Vais estar no concerto dos The Weasel? Vou, claro. Fila da frente. Também era uma banda que te... Sim, pá, desde muito miúda. Lá está, os The Weasel também é um ícone a nível nacional, não é? E estou muito curiosa para ver como é que eles vão estar agora passado. Quantos anos? 12, salvo. 12 anos, não é? Mas sim, na minha adolescência só havia The Weasel. Claro que sim, era aquele push. São incríveis. Ainda em matéria de Nós Alive, poderão também encontrar em exclusivo no site da Blitz uma entrevista com Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New. As novidades deste ano, o peso do público estrangeiro no festival, a hipótese de contratar no futuro os artistas que chegaram a estar confirmados para as edições inviabilizadas pela pandemia e os concertos que Covões não quer perder foram alguns dos assuntos abordados na conversa com o responsável máximo do Nós Alive. Garantimos também que em 2023 o festival regressará ao formato de 3 dias.
Igualmente no site Blitz poderá ler a reportagem do concerto de John Legend no EDP Cool Jazz em Cascais no passado sábado. Num texto assinado pelo jornalista Paulo André Cecílio, acompanhado por fotografias de Rita Carmo, ficamos a saber que o músico norte-americano não se cansou de pregar o amor pelo outro. All of Me, Glory e Love Me Now fizeram parte do alinhamento, ao lado de versões de temas imortalizados por Nina Simone ou Simon & Garfunkel. É um entertainer nato e alguém que só quer que amemos mais um bocadinho, pode ler-se no texto. Surma, que festivais é que tu não vais... Eu já percebi que a live estás lá, mas que festivais é que tu não vais querer perder este ano? Vais tocar pelo menos num, eu sei, no Jardim Sonoro. Exatamente, sim. Olha, vou ao Calorama, também vou estar lá presente. Eu queria ver se ia Paredes de Cora e infelizmente não consegui ir ao Primavera. Tinha o passe, mas acabou para... Pronto, tiveste outros compromissos. Felizmente não aconteceu, mas fiquei com pena, porque estavam com um cartaz incrível que eu gostava de ter visto muito Little Sims, por exemplo, e Gorillaz, que era uma... Foi muito bom. Não para te desanimar. Claro, pois imagino. Mas sim, lá está, estou sedenta de festivais. Se calhar vou ao Superboc, acho que vou a todos, não sei. Estou sedenta, estou muito sedenta. Concertos. Deixo-vos agora com algumas das melhores sugestões de concertos para os próximos dias. Além do Festival Nós Alive, que recebe até ao próximo sábado, 9 de julho, em Algés, concertos de Florence and the Machine, Metallica, Imagine Dragons ou The Weasel, realizam-se uma série de outros grandes eventos de música um pouco por todo o país. Em Oeiras, os Jardins do Marquês recebe esta quinta-feira, 7 de julho, concertos de Carminho e Maro. Amanhã, 8 de julho, no Vague. No sábado, 9 de julho, Gregory Porter e José Cid. E no domingo, 10 de julho, Seu Jorge e Daniel Jobim, dupla que também atua no Superboc Arena, no Porto, no sábado. Na Praia da Rocha, em Portimão, decorre até amanhã, 8 de julho, o festival Rolling Loud, dedicado ao hip-hop, que contará com concertos de A$AP Rocky, Future, Skepta, DaBaby ou Lil Uzi Vert. A Praia do Relógio, na Figueira da Foz, volta a receber entre amanhã e domingo, 10 de julho, o RFM Somni, com atuações de, entre outros, Alan Walker, Alok, Diego Miranda ou Vini Vici. O EDP Cool Jazz, em Cascais, prossegue a 10 de julho com um concerto de Paul Anka. No meio destes festivais haverá ainda concertos da banda The Smile, novo projeto de Tom York e Johnny Greenwood, dos Radiohead, amanhã 8 de julho no Coliseu de Lisboa, e de Leon Bridges, no dia 12 de julho no Coliseu do Porto. Nick Mason, dos Pink Floyd, leva o espetáculo Nick Mason's Saucer Full of Secrets à Superboc Arena a 12 de julho e ao Campo Pequeno em Lisboa no dia seguinte. A nossa convidada, Surma, tem agendados concertos para Santarém a 20 de agosto e para o Festival Jardim Sonoro, que se realiza em Lisboa entre os dias 9 e 11 de setembro. Há mais datas que me tenham escapado? Em Portugal? Acho que não. Eu sou péssima com as datas, sou péssima. Portanto, agora daqui segues para Nova Iorque, depois vais à Hungria, ao Ziget. Exato. E depois, então, tens estes dois concertos. Eu acho que é isso. Não, estiveste muito bem com as datas, Marinho. Ainda bem. Não sou péssima com as datas, mas sim, acho que é isso. E chegámos assim ao fim de mais um posto emissor. Agradeço à Surma de novo por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E terminamos, como é hábito, com uma curta leitura da nossa convidada. Eu sou um livro de Fiamma Aspaz Brandão, que é uma senhora que eu gosto imenso. É um poema. Querem que eu leia? É, ok. Então chama-se Espaços. É mais ou menos assim. Todas as coisas e seres são dados aos poemas e exigem estar. Próximas paisagens distantes, seres presentes. Entre o a par e a escrita. Próxima. Não a respiração, mas a presentificação das coisas e infinitos riscos. Who had a boy that thought he wrong?